Por que você esquece tudo o que aprende em francês e por que isso não é normal? Você já passou pelo perrengue de estudar, estudar, estudar e na hora H esqueceu o que estudou? Eu já passei por várias situações desse tipo, como por exemplo, na época da escola, isso já deve ter acontecido com você, em que você estuda muito e na hora da prova esquece o que estudou. Já aconteceu também comigo quando eu vim aqui para a França em 2010 para fazer um intercâmbio universitário e quando eu cheguei, eu não sabia como chegar no meu hotel e eu simplesmente não me lembrava como perguntar informações para chegar no hotel. Eu simplesmente não me lembrava de uma frase, não me lembrava de um verbo e eu não consegui formar nenhuma frase. Ou, por exemplo, quando eu decorei um número de telefone, por exemplo, de um médico, para fazer uma ligação, eu ligo e logo depois eu esqueço. O que a gente precisa saber aqui é que esquecer é algo totalmente esperado e normal do nosso cérebro em muitas situações. Mas em outras situações, como no francês, não é normal a gente esquecer, porque o nosso desejo é lembrar daquela informação por muito tempo. E para o francês, como eu já falei, a gente não quer esquecer. Então é por isso que eu decidi fazer esse vídeo para te mostrar por que você esquece e como você deve estudar para você não esquecer mais do francês. C'est parti, allons-y! Salut afrancesado, je suis Roberta, je suis brésilienne e eu comecei a aprender francês do zero e hoje sou fluente em francês. E esse é o seu canal do francês da vida real, Afrancesados. Se você é novo, nova por aqui, ou se você ainda não se inscreveu, basta apertar no botão vermelho para se inscrever e também lembra de apertar no sininho para não perder nenhum vídeo. Agora vamos entrar no nosso vídeo, que sério, eu preparei tudo bem direitinho, tudo bem bonitinho para vocês. Olha só. Por que você esquece tudo o que aprende em francês e como lembrar do francês no longo prazo? A nossa primeira parte desse vídeo é quando é que é normal esquecer. É normal esquecer quando a gente, de propósito, quer lembrar daquela informação só no curto ou no curtíssimo prazo, como no caso do telefone que eu falei. Você decide aprender aquele telefone, né? Decorar aquele telefone para fazer uma ligação de imediato. A partir do momento que você digita, você esqueceu. O cérebro apagou aquela informação. Porque imagina só se o seu cérebro decidisse lembrar de todos os números de telefone que você já digitou na sua vida. Ou, por exemplo, de todos os nomes de ruas pelas quais você passou na sua vida. O cérebro da gente ia ficar saturado, ia explodir de tanta informação e a gente ia ter dificuldade de conseguir encontrar informações importantes que a gente precisaria em algum momento da vida. Então, é normal você esquecer na memória de curto prazo, como eu escrevi aqui. E quando não é normal esquecer, é quando você está estudando, quando você decide aprender alguma coisa para ficar na memória do médio ou longo prazo, ou seja, quando aquilo é importante para você. Por exemplo, se você só precisa do francês para fazer um quiz ou uma prova amanhã de manhã ou hoje de noite, a depender do momento onde você está assistindo esse vídeo, e que você não quer mais usar aquelas informações depois, aí tudo bem você esquecer. É normal porque você está estudando de uma forma somente para o curto ou curtíssimo prazo e é normal o seu cérebro depois apagar essas informações. Agora, se você quer ser fluente em francês, se você quer conseguir, por exemplo, viajar para a França e conseguir pedir o seu café da manhã, um croissant, um pão, chocolate, aquela comida deliciosa que você gosta, quando viajar para a França. Ou se você quer entender o que um guia turístico fala numa visita guiada no Museu do Louvre, por exemplo. Ou se você quer passar uma entrevista de emprego no Canadá e trabalhar por lá, no Quebec. Aí já é outra história. A gente não está falando de jeito nenhum de memória de curto prazo. Na verdade, a gente está falando aqui de uma memória de longo prazo, de você, de fato, adquirir aquele conhecimento, de você desenvolver habilidades com aquele conhecimento. Então, no francês, a gente está falando de uma memória de médio e longo prazo, para sempre que você quiser usar, seja hoje, amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a 2, 3, 4, 10 anos, que aquela informação esteja ali para você conseguir falar francês, conseguir entender um livro que você leu, para você conseguir conversar com uma pessoa em francês. Só que aí que está a questão, é o quê? É que vê se isso aqui te parece familiar. Uma tabela de conjugação do verbo fazer, faire, em francês. Ou quem sabe isso aqui. Você já deve ter visto isso aqui na sua vida também. Isso aqui é uma parte de um livro em que você vai ver aqui um desenho de uma bolsa e uma lista de todos os objetos que você vê dentro dessa
Bolsa. Isso te parece familiar? Será que sim? Eu acho que provavelmente você já viu. Se não foi com francês, foi com inglês, foi com outra língua, às vezes até com português. A gente aprendeu desse jeito. É que a maior parte das escolas e professores fazem a gente aprender francês de um jeito que a gente não se lembra depois. Porque até hoje, 2024, quando eu estou gravando esse vídeo, a maior parte dos cursos e professores de francês ensinam francês como se a gente fosse só fazer uma prova amanhã e depois não precisasse mais daquela informação. O foco das aulas geralmente é o quê? Regras de gramática, é a gente ficar decorando tabelas de conjugação, é a gente ficar decorando essas listas de palavras. Só que o que é que acontece? Isso aqui vai cair na sua memória de curto ou curtíssimo prazo. Você vai aprender aquilo na aula e depois você vai fazer o quê? Você vai esquecer. Porque a nossa memória, o nosso cérebro funciona como um grande guarda-roupa. Como assim um grande guarda-roupa, Roberta? Você vai ter muitas prateleiras, você vai ter muitas gavetas, você vai ter muitos compartimentos nos quais você vai guardar informações. Vamos pegar um exemplo bem aleatório. Você ganhou de presente de aniversário do seu pai um boné verde lindíssimo com a frase em francês: La vie est belle. La vie est belle, que significa a vida é bonita. O que é que acontece? Essa informação desse boné que você ganhou vai entrar em vários compartimentos diferentes do seu cérebro, que se completam e que você vai poder buscar nesses diferentes compartimentos. Por exemplo, ele vai entrar na prateleira presente de aniversário, presente que ganhei do meu pai, acessórios verdes, chapéus, roupas com frases, talvez você tenha camisetas com frases em inglês ou com frases em francês, que você tem uma calça que tem uma frase, enfim, vai entrar nessa categoria e vai entrar também na categoria frases em francês, porque esse boné tem uma frase em francês nele. E aí, o que é que acontece com essas informações? É aí que entra o jogo da memória do nosso cérebro. Por exemplo, quanto mais compartimentos uma informação ela é guardada, maior é a possibilidade de você conseguir o quê? Acessar essa informação em algum dado momento. E quanto mais vezes você conseguir acessar a informação, mais você vai reforçar para o seu cérebro que essa informação é importante. E além disso, quando você acessa essa informação em outros momentos da sua vida, talvez você acabe encaixando essa informação, por exemplo, boné verde, em outras categorias, em outras caixinhas, em outras prateleiras. Só que pensa bem aqui comigo, quando você está aprendendo regras de gramática, tabelas de conjugação, em que caixinhas, em que prateleiras a gente poderia guardar essas informações? Será que vão ser muitas? A resposta é não. Esse tipo de decoreba acaba entrando em pouquíssimas categorias. Por exemplo, regras de gramática em francês e talvez coisas que eu decorei. E além de entrar em poucas caixinhas, em poucas prateleiras, o que faz com que a gente esqueça com mais facilidade, porque é muito mais difícil acessar, já que a gente não tem uma gama enorme de caixinhas para o nosso cérebro ir lá procurar essa memória. Além disso, essas prateleiras são prateleiras super lotadas de informações, porque elas não são muito específicas. Elas não trazem o quê? Contexto, elas não trazem sentimentos, elas não têm aquela imagem que a gente consegue se imaginar e sentir para a gente conseguir lembrar melhor daquilo que foi aprendido. Então, o que é que acontece? Por conta disso, você acaba esquecendo de tudo o que aprende em francês, porque aprender francês com decoreba leva o nosso cérebro a esquecer. Leva aquelas informações para aquelas prateleiras que a gente só vai acessar no curto prazo, vai ter dificuldade de acessar novamente e o cérebro vai acabar apagando aquela informação ou deixando tão escondida que a gente nunca vai conseguir encontrar. Tá, Roberta, já entendi. Mas como é que eu faço para lembrar do francês no longo prazo? Você vai ver que é muito mais simples do que você imagina. Para guardar o francês em várias caixinhas diferentes do seu cérebro, você precisa de quê? De muito contexto. Aprender o francês da vida real, que é o francês usado pelos nativos no cotidiano e que você vai precisar usar se você quer ser fluente, em contexto. Por exemplo, em vez de você aprender o verbo avoir numa tabela de conjugação e eventualmente ver exemplos com essa conjugação baseado nessa tabela, o que você pode fazer é aprender frases dentro de contextos diferentes. Por exemplo, essa frase aqui que eu trouxe para a nossa aula. J'ai faim, tu veux faire un goûter? J'ai faim, tu veux faire un goûter? Estou com fome. Você quer fazer um lanche?
Então, aqui, e essa informação vai entrar em várias caixinhas diferentes, como, por exemplo, fome em francês, verbo avoir em francês, expressões com o verbo avoir, frases para usar quando for comer, aula de francês, e pode entrar em várias, em milhares de caixinhas diferentes, porque nós temos aqui duas frases. Vamos agora para um outro exemplo. Il va chez le médecin car il a mal au dos. Ele vai ao médico porque ele está com dor nas costas. Aqui a gente tem em francês a estrutura avoir mal quelque part. Avoir mal quelque part, que significa ter dor em algum lugar. Seria ter mal, né? Ter dor em algum lugar. Il a mal au dos. Ele está com dor nas costas. J'ai mal au genou. Eu estou com dor no joelho. Então, aqui, a gente vai, por exemplo, enquadrar isso em outras caixinhas diferentes. Sentir dor em francês, frases sobre saúde em francês, expressão verbo avoir em francês poderia ser um também, frases para usar quando for ao médico. Então, você pode observar aqui, a gente viu duas frases em contexto, com um contexto que eu chamo de rico, porque a gente pode se imaginar naquela situação, duas frases com o verbo avoir. E aí a gente já tem aqui, só de exemplo que eu trouxe, fora todas as outras conexões que o seu cérebro vai fazer, pelo menos 4 prateleiras ou caixinhas diferentes do cérebro. Então você percebe que é completamente diferente do que a gente viu lá com aquela tabela de conjugação em que você só tinha no máximo 2 prateleiras diferentes, porque não tinha contexto, não tinha emoção, não tinha imaginação, você não podia se ver naquela situação na sua vida. Então é muito diferente. Você está trazendo mais conexões para o seu cérebro, mais caixinhas para você conseguir acessar mais facilmente aquela informação. E quanto mais você acessa, mais você lembra, mais conexões você cria e mais aquela informação fica na sua memória de longo prazo. Agora, isso só foram duas frases, né? Agora, imagina se você tivesse acesso a um curso completo, passo a passo, do zero ao avançado, focado 100% no francês da vida real e baseado em diálogos úteis e que você poderia realmente viver na França. Uma grande simulação a uma vida na França, em que você, por exemplo, aprende uma frase numa aula e que nas próximas aulas aquela informação é trazida novamente em novos contextos para você aumentar ainda mais o número de caixinhas no seu cérebro e melhorar a sua memória de longo prazo. É isso que a gente traz no curso de francês Método Afrancesados, que é o nosso curso, digo nosso, meu e de Emila, meu marido francês, que vocês devem conhecer aqui do canal. E se você quer explodir completamente a quantidade de caixinhas, prateleiras, gavetas, compartimentos do seu cérebro em francês, você precisa praticar aquilo que você aprendeu nas aulas. Isso, além de turbinar a sua memória de longo prazo em francês, você ainda vai desenvolver as suas habilidades comunicativas, que é o que você precisa para conseguir conversar em francês, escrever, entender um livro em francês. Isso porque, além das caixinhas com o contexto que você aprendeu nas aulas, como as frases que eu te dei aqui, você vai criar outros compartimentos, como, por exemplo, gafes que cometi, dos erros que você cometeu em francês, expressões que eu escrevi errado e agora eu sei, expressões que eu escrevi no meu caderno, frases que repeti em voz alta, e isso vai até o infinito. Porque você vai ver que quanto mais você pratica, mais caixinhas, mais compartimentos você vai criando. É por isso que dentro do curso de francês Método Afrancesados, nossos alunos têm acesso ao que a gente chama de rituel afrancesados, que é um ritual de estudos, né? Uma sequência de técnicas simples e práticas para você desenvolver as suas 5 habilidades do francês, que são falar, entender o francês falado, ler, escrever e pensar em francês. Para você colocar tudo que você viu nas aulas em prática imediatamente e aumentar de forma explosiva a quantidade de caixinhas para você lembrar do francês no longo prazo. Como foi, por exemplo, o caso da nossa aluna Camille, que falou francês pela primeira vez 3 anos depois de ter concluído os estudos no curso de francês Método Afrancesados. Ela mandou essa mensagem aqui. Bonjour, afrancesados, fui aluna de vocês na pandemia e acabei de chegar em Bruxelas e França será em seguida. Fui surpreendida pelo francês da vida real, como vocês ensinaram, escutando anúncios de trem, pedindo ajuda para chegar nos lugares. Muito feliz por ter feito o curso de vocês. O tradicional, com certeza, não teria ajudado nesse nível. Vou partir para o avançado assim que voltar. Aí eu perguntei por que ela foi para Bruxelas.
Aí ela disse: vim a passeio, mas me impressionei como na Bélgica entendem pouco o inglês e, de fato, você tem que saber o francês da vida real. E juro, foi a primeira vez que pratiquei com alguém mesmo e foi estudando full, totalmente, o curso de vocês. De verdade, vocês são muito bons. Vou pegar o avançado assim que voltar. Falei para um dos atendentes: desculpe, é minha primeira vez falando. E ele disse que falo muito. Lembrei da minha voz mental em francês, que são a de vocês. No caso, merci. Para você ver, quando você aprende em contexto e que você, de fato, desenvolve suas 5 habilidades do francês para você explodir as caixinhas na sua memória, pouco importa se a primeira vez que você vai falar francês vai ser 3 anos depois. Aquilo que você aprendeu vai ficar ali, marcado para sempre na sua memória de longo prazo. Então, vamos fazer um resumo do que a gente aprendeu aqui nesse vídeo antes da gente concluir. Resumindo, pare de focar seus estudos em decoreba, aprenda o francês da vida real em contexto, pratique e desenvolva as suas 5 habilidades do francês. E se você quiser acelerar ainda mais o processo, faça um curso focado no francês da vida real, que te guie passo a passo a lembrar do francês no longo prazo de forma leve e intuitiva. C'est tout pour aujourd'hui. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gema, o seu like aqui no vídeo para eu saber que você curtiu esse tipo de conteúdo mais aula teórica, mais focada em você aprender como aprender francês. E se você quiser saber mais informações sobre o curso de francês Método Afrancesados, basta apertar no izinho ou no link que está aqui na descrição do vídeo. À la prochaine vidéo. Salut!